colocando em papéis os motivos pelos quais nós estamos louvando o Senhor. Também temos expressado as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos pedidos, e também temos depositado aqui nessa caixa. E todas as noites, quando a música é cantada, temos a chance de vir aqui e colocarmos ali no recipiente apropriado o que nos tem trazido alegria e também o que nos tem trazido preocupações. Mais uma vez vamos ter essa chance. Enquanto a música ela é cantada, tocada, nós temos a chance de vir aqui à frente. E depois, sim, aí faremos uma oração especial em favor desses pedidos e desses agradecimentos e desses que vieram diante do Senhor aqui hoje de uma maneira especial nessa noite. Pode cantar com a gente e, se você assim desejar, pode vir aqui depositar seu pedido, seu agradecimento. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Agora sim, nós vamos orar, mas hoje de uma maneira especial, eu queria me dirigir a uma pessoa. É motivo de muita alegria, é motivo de muita gratidão, quando percebemos que ao longo de toda uma vida, pessoas conseguem manter a fé, a coerência com sua crença, com sua esperança. E hoje, especialmente, nós vamos orar por uma aniversariante muito especial. Ela tem estado aqui nas últimas semanas com a igreja e hoje ela completou 88 anos. E nós temos o coração agradecido, a família tem o coração agradecido, porque a dona Marja veio aqui à igreja e hoje ela celebra 88 anos de vida. E eu vou dizer, eu daria uns 42 para a senhora. E querendo poupá-la
de tanto esforço, porque eu imagino que essa pode ser uma palavra que resume uma parte dos seus dias, de sua trajetória. Eu vou me dirigir aqui no meio desses bancos para a gente poder orar, e eu quero segurar sua mão enquanto a igreja vai se ajoelhar, e nós vamos orar a Deus em favor dos pedidos que foram lá depositados, daquelas gratidões que foram ali expressas, mais especificamente por tua vida. É possível que o teu filho, que hoje acabou não conseguindo falar com a senhora pelo telefone, mas deixou um recado, é possível que ele assista isso aqui em algum momento, e aí ele vai poder contemplá-la nesse dia especial. Eu imagino que pelo fato de a senhora estar com parte da família, uma boa parte da família, deve ter sido um dia muito especial para vocês também. Aqueles que puderem, nós vamos nos ajoelhar e vamos orar nesse instante. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós te louvamos por tua bondade. Te louvamos pela forma extraordinária como o Senhor tem guiado a nossa vida e tem conduzido os nossos passos. Reconhecemos o teu poder, por isso manifestamos a nossa dependência, nos prostramos diante de tua face santa, reconhecendo que nós somos necessitados e precisamos de auxílio. Por isso muitos de nós corajosamente expressaram em palavras aquilo que tem trazido desconforto, colocaram em palavras sonhos, esperanças, expectativas, problemas, angústias, traumas, pedindo que o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem um poder sem limite, possa intervir na vida dos seus filhos. Há alguns que trouxeram um coração agradecido, porque a despeito das lutas, eles têm sentido a tua mão e a tua bênção os acompanhar. E o Senhor se agrada quando nós reconhecemos em gratidão os teus feitos. Eu tenho em minhas mãos aqui uma serva do Senhor. Eu tenho em minhas mãos aqui uma filha muito preciosa. Nós temos o coração agradecido por sua vida, pela fé, pela esperança, pela coerência, pela maneira como ordenou sua casa, e de uma maneira especial, Pai, porque o Senhor tem guiado os passos dessa tua serva. Eu te peço nessa hora que uma bênção reservada a ela nesse dia especial lhe seja concedida nesse momento, renovando suas forças, dando-lhe vigor, qualidade de vida, que a família e os amigos possam se beneficiar de sua sabedoria, que seus conselhos, sua visão, possa servir para ajudar seus filhos, netos, a caminharem nos teus caminhos, para que todos um dia, reunidos no reino dos céus, desfrutem das tuas grandes e poderosas bênçãos. Aceita o nosso louvor, Pai, e a nossa súplica, nós a fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Dizem que aqui nos Estados Unidos as pessoas, quando não querem mais as coisas, elas colocam aí na calçada, sofá, né, televisão. Isso ainda acontece de vez em quando? Acontece, né? Pois bem, eu acho que tem alguém aqui que não quer mais esse iPhone aqui, que tem uma capa roxa com detalhes. Oh! Cadê o Joseph? Tá bom. Eu só quis me certificar que vocês não estavam adotando aquela prática estranha de deixar as coisas assim. Achamos o dono aqui. Eu solicitei na última terça-feira, deixa eu pegar meu equipamento aqui. Eu solicitei na última terça-feira que hoje seria exigido uma certa dose de coragem para algumas crianças, juvenis, mas eu vou dizer que vai sobrar para adolescente, vai sobrar para pai, vai sobrar para mãe, vai sobrar para todo mundo. E confesso a você que eu estou um pouco desatualizado de algumas coisas. Sim, estou um pouco desatualizado de algumas coisas. Mas com a ajuda de um ou outro aí, eu queria hoje... Pode virar tudo para cá agora aqui, ó. Ei, todo mundo virado para cá aqui agora. Encosta aí
caneta, o papel, depois nós vamos terminar o desenho. E as outras crianças que estão meio aí podem vir para cá agora. Se estiverem um pouco desencorajados, os pais podem tomar o segundo e o terceiro banco aqui, para que eles possam ficar aqui de frente para mim. E aí depois vocês continuam esse desenho, e aí nós vamos fazer o seguinte: vocês vão fazer um desenho, vão me entregar na saída, e eu vou eleger qual é o desenho mais bonito ainda. Tem mais essa, tá bom? Que joia. Escuta, vão dar um espaço para esse camarada aqui ou não vão? Tem espaço para você aqui, ó. Chega para cá. Sim, chega um pouquinho para cá. Senta aqui, ó. Pronto. Certo, você continua depois disso aqui. Vamos tapar aí essa caneta. Pronto. Eu sei que alguns de vocês, porque me contaram, às vezes ficam insistindo muito com o pai e com a mãe para fazer algumas coisas, para assistir alguns desenhos, para jogar alguns joguinhos. E hoje aqui eu queria que vocês refletissem, que vocês pensassem, que algumas dessas coisas que todo mundo vê, às vezes o coleguinha da escola, às vezes o vizinho lá do seu bairro, às vezes você vê uma propaganda quando está assistindo a televisão, algumas dessas coisas não prestam, não servem, não fazem bem, são perigosas, e Deus proíbe o seu uso, Deus proíbe o contato com essas coisas, e hoje aqui eu quero avisar você, para que você fique em estado de alerta. Entenderam o que eu disse? Eu selecionei aqui um ou outro negocinho, eu vou pedir a ajuda da equipe lá de cima, e eu queria fazer algumas ponderações, eu queria dizer algumas palavras sobre algumas coisas aqui. O dicionário define doutrina, que palavreado bonito, né? Aí deixa eu dizer agora para os seus pais: doutrina é um conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico, etc. Agora, pais e crianças, se os seus filhos não forem doutrinados pela palavra de Deus, eles serão doutrinados por outras coisas. Se vocês não aprenderem princípios da palavra de Deus, vocês vão aprender princípios de outras fontes. A primeira delas que eu queria considerar, tem sido muito popular, tem que ver com os desenhos. Pode colocar o próximo slide. Eu não sei quem conhece aqui My Little Pony. Parece bonitinho, eles são pintadinhos, coloridos, têm os cílios simpáticos, um é de uma cor, outro é de outro, mas sabe qual é o resumo disso aqui? E eu queria dizer a você, pai e mãe que está presente, que se os seus filhos andam assistindo esse tipo de coisa, parecendo inofensível, por trás disso você vê unicórnios, elementos místicos e prática de magia nesse desenhozinho aparentemente inofensivo. Próximo. Eu não sei quem conhece esse camarada aqui. Como é que é o nome dele? Não devia saber. Esse indivíduo aqui ensina magia às crianças. As crianças se posicionam em frente à TV, imitando seus gestos para provocar os feitiços pretendidos. Eu vou dizer às crianças e vou dizer aos pais: esse tipo de desenho não presta, é lixo. Porque por trás do colorido, do bonitinho, da voz e da musiquinha, existem coisas muito perigosas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Próximo. Esse aqui, o cavaleiro Mike. Os conselheiros de Mike são dragões. A Bíblia me diz quem é o dragão. A irmã dele tem um grande sonho, que é ser uma feiticeira. E ela
em algum momento, começa a praticar magia nesses episódios. Ele parece ser um amigo, ele parece ser bonzinho, ele parece fazer coisas boas, mas por trás desses desenhos, da boa música, do colorido, lixo, coisas que não prestam e que Deus não nos dá autorização para mexermos com essas coisas. Próximo. Eu adorei essa menina aí. Ela pareceu tão empolgada em manifestar que conhecia, e aí ela olhou para mim como se dissesse: não pode. Isso aqui tem afetado crianças um pouquinho maiores, uma geração um pouquinho maiorzinha, mais madura. Mas são personagens inspirados em monstros lendários de filmes de terror, encarnados como jovens adolescentes em uma escola para monstros. Cada monstro gera uma característica para uma personagem da série, variando entre vampiros, lobisomens, zumbis e entre outros. Nós não mexemos com essas coisas. Magia, feitiçaria, gente que já morreu, que se comunica com quem está vivo. Muitos de nós, às vezes, gostamos de algumas coisas e nem achamos que é tão mal assim. E hoje eu estou querendo dizer, dei apenas 3 exemplos, e existem muitos outros. Você precisa ter condições, olhe para mim aqui, você precisa ter condições de entender que algumas dessas coisas, quando aparecem num desenho, você não pode mais assistir, porque elas vão fazer muito mal para você, e Deus não permite essas coisas. Conseguem compreender? Então, eu vou continuar aqui o assunto, mas você pode voltar lá com seu pai e com a sua mãe agora. Agora eu quero que você esteja do lado deles. Eu quero que os pais segurem as mãos dos seus filhos agora. Eu mencionei no começo, pode voltar lá com o pai e com a mãe, pode voltar lá. Você vai sentar no colo ou você vai dar a mão para o pai e para a mãe. Eu quero que você agora fique com o pai e com a mãe lá agora. Certo? Volta lá. Pai, mãe, segure a mão do seu filho, da sua filha. De uma ou outra maneira, eles serão doutrinados. Alguns pais têm pena dos seus filhos, pena de levá-los a reuniões muito cedo, pena de levá-los a cultos que julgam muito tarde, pena de levantarem eles mais cedo, 10 ou 15 minutos todas as manhãs, como lhes privando um sono precioso. Alguns pais têm pena de doutrinar seus filhos nos caminhos de Deus, que os levará ao reino dos céus. Eu quero dizer a você, se você tiver pena do seu filho, privando ele do contato com a luz, fique muito ciente de que o demônio não terá pena do seu filho, doutrinando ele com as coisas do reino das trevas. Muitos de nós achamos e subestimamos os nossos filhos, crendo que eles não estão preparados para entrar em contato com algumas porções das Escrituras. Alguns subestimam os filhos achando que eles não podem compreender a beleza da profecia apocalíptica. Outros acham que as cenas descritas no livro Grande Conflito são pesadas demais e até certo ponto incompreensíveis a elas. Não subestime a capacidade do seu filho, porque o diabo não tem subestimado eles. O diabo tem colocado mais conteúdo espiritualista na vida das crianças do que pais que supostamente respondem pelo nome de cristãos. Isso é muito sério, isso é muito grave. Você, pai e mãe, não deveria permitir que o seu filho assista nenhum conteúdo televisivo sem você fazer uma análise antes. E diante de qualquer ameaça ou suspeita, você deve cortar absolutamente o contato com essas coisas. Se eu convidasse você para sair daqui e ir comigo a, quem sabe, um centro espírita, onde os mortos são evocados e os espíritos são evocados,
Se eu convidasse você para ir comigo numa sessão como essa, é possível que você, pela sua formação religiosa, pela sua filosofia de vida, você olhasse para mim chocado e dissesse: de maneira nenhuma eu posso ir nesse tipo de coisa, porque eu sei exatamente o que a Bíblia diz a respeito. Se eu convidasse você, inclusive, para me ajudar num trabalho, que é um termo usado por religiões de origem aministas, se eu convidasse você para fazer um despacho, se eu convidasse você para ir num terreiro de umbanda ou de macumba, você poderia olhar para mim pela sua formação e dizer: de jeito nenhum. Mas eu quero dizer a você que hoje, para entrar em contato com essas coisas, já não é mais necessário você ir ali, seja num centro espírita, no que eles chamam do espiritismo numa linha mais branca, ou num terreiro de umbanda, quando se pode classificar como um espiritismo mais baixo, baixo espiritismo. Você não precisa mais ir a esses lugares para entrar em contato com essas coisas, porque muitos dos nossos filhos participam de sessões dessa na sala de casa. Eles parecem estar e responder mais reverentemente ante esses tipos de evocações e cultos programados pelo inimigo das almas do que às vezes conseguir prestar atenção no culto na igreja. Para falar a verdade, é impressionante o domínio que a televisão exerce sobre crianças e adultos. Às vezes eu fico pensando, quando comportava e ali nas últimas ofertas do dia, eu chegava já à noite na casa das pessoas e as encontrava na frente da televisão, às vezes até vendo novela, dava para perceber direitinho que todas as pessoas, elas têm a sua religião, o seu culto. Todos os elementos estão envolvidos de culto em cenas como essa. São reverentes, elas não saem do recinto em respeito, elas olham fixamente, elas respondem com emoções, elas não se permitem ser interrompidas, e quando dá o intervalo, é como que saindo de um transe, aí vai na cozinha tomar água, vai no banheiro, alguma coisa, mas quando dá a vinheta e começa de novo, todo mundo ali na frente. Isso é um culto, tem todos os elementos. Passa o próximo para mim. Eu falei um pouquinho sobre desenhos, mas me permita citar 3 exemplos aqui. Atinge uma faixa etária um pouquinho maior. Por favor, pode passar. Isso aqui foi uma coisa que fez um sucesso danado. Eu me dei conta do fascínio que esta série exerceu sobre crianças e juvenis e jovens, quando eu percebi num aeroporto uma vez, uma criança de não mais de 11, 12 anos, atracada num livro desse da série, sem nenhuma gravura, com letrinha pequena, numa leitura voraz. Sim, eu acho que os meus juvenis, as crianças da minha igreja, são muito imaturas para ler O Grande Conflito, mas o diabo não acha que são imaturos o suficiente para ler livros de bruxaria, 5, 6, eu não me lembro agora quantos volumes da série. E depois, como se já não conhecessem a história, lotando as salas de cinema e alugando filmes e baixando filmes para poder ver a versão hollywoodiana desse negócio aí. Eu não consigo classificar isso como outra coisa senão lixo. Olha o próximo. Você sabe que recentemente eu ouvi de uma mulher que lida com juventude, adolescentes. Se eu não me engano, ela esteve aqui. A Neila esteve aqui. Ela, numa das palestras que eu ouvi fazer, ela inclusive diz que houve cronologicamente uma estratégia para formar e para modificar toda uma mentalidade de uma geração. Você começou com crianças em contato com Harry Potter, essas crianças, na medida em que o bruxinho ia ficando mais velho, essas crianças viraram adolescentes, e aí entraram em contato com esta outra série, que afetava mais a questão do high school, do ensino médio, o início da faculdade, e aí acompanhando as fases de uma geração, que sai do Harry Potter, que entra na saga Crepúsculo, e aí depois, próximo slide, jovens que já se tornam adultos, que entraram em contato com bruxaria, com feitiçaria, e agora entrando na fase adulta, uma noção distorcida da relação entre um homem e uma mulher, com um conteúdo sadomasoquista por esse outro clássico aí,
que vendeu milhões nas salas de cinema e nas livrarias, 50 tons de cinza, né? E a gente engolindo essa baboseira toda, esse lixo todo, como se fosse apenas uma coisinha, e nós temos um filtro suficiente para, em contato com isso, separar o que é verdade, o que não é, o que é bom, o que não é, e achando que nós estamos, não estamos sob os efeitos desse tipo de conteúdo. E o que me espanta é que muito crente adventista do sétimo dia, que supostamente está indo para o céu, se alimenta com esse tipo de lixo, com esse tipo de imundícia que Deus condena veementemente. Mas me permita ainda mais uma consideração, por favor. Isso aqui mesmo foi fruto de uma outra conversa que eu tive que ter com alguém, porque eu já fiquei para trás nessas coisas. Pode colocar, por favor. É possível que alguns conheçam esse. Pode passar o próximo. É possível que alguns conheçam esse. É possível que alguns joguem esse. Esse parece ser um grande sucesso, com versões e atualizações. Os 3 especificamente que eu trouxe aqui incitam a violência e fazem com que toda uma mentalidade seja formada e acostumada com atos de vingança, de brutalidade. E muitas vezes, amigo, você tem um computador que foi comprado com toda boa intenção para o seu filho fazer pesquisas escolares, que está no quarto dele, que é usado com porta fechada, e que muitas vezes na madrugada, online, não, com outros ou não, sozinho, ou com outros pela internet, esse tipo de conteúdo aqui é explorado, e o comportamento, e a mente, e as emoções do seu filho são completamente afetadas por esse tipo de baboseira. Você é responsável por aquilo que acontece dentro da sua casa. Você é responsável por aquilo que passa na sua televisão. Você é responsável pelo uso do equipamento que tem dentro do seu lar. Eu nem comecei o sermão ainda. Próximo. Isso aqui mudou o mundo. Mudou o comportamento das pessoas. As pessoas não são mais as mesmas. Não são. Eu queria que você refletisse seriamente se o seu filho é maduro o suficiente. Pode passar o último slide aí agora. Se o seu filho é maduro o suficiente para administrar algumas dessas coisas. Eu queria que você considerasse essa possibilidade. Seu filho pode, seja ele um adolescente, um pré-adolescente, um jovem ou até no início da fase adulta, o seu filho pode levar no bolso mais lixo do que você imagina. E quem sabe este aparelho, esse tipo de dispositivo, seja uma das coisas mais complicadas de a gente controlar. A gente não sabe o que eles tanto olham para baixo, o que tanto digitam, o que tanto ouvem, o que tanto veem, o que tanto leem. Nós não sabemos, não temos mais controle sobre isso. Outro dia eu vi um professor universitário pregando numa das nossas igrejas, e ele citou uma escritora, eu acho que norte-americana, Dorothy alguma coisa, e ele diz que a internet é uma mulher bêbada que não consegue calar a boca. Ele chega a dizer, a internet chegou e eu não vi, ela me pegou de surpresa. Eu queria que vocês tivessem uma conversa séria sobre isso aqui em casa. Eu não vou esgotar o assunto, não sou especialista. Não, eu apenas estou fazendo uma reflexão. Quando Deus fala a Abraão, eu vou dar aquela terra a você em possessão, mas ainda não chegou a hora, porque o povo que mora lá ainda não atingiu a medida da iniquidade, então vocês têm que esperar. O que me espanta é que Israel depois absorveu alguns daqueles costumes, e eu fico pensando se essa não tem sido uma síndrome que afeta a igreja. Nós temos absorvido os costumes e hábitos que têm,
comprometido nossa caminhada, nossa jornada rumo ao céu. Eu gostaria de incentivar as famílias aqui presentes, outros que nos acompanham pela internet. Eu queria falar muito sério com você. Você precisa reunir sua casa, você precisa reunir sua família, vocês precisam conversar sobre isso. Você precisa, de alguma maneira, entender qual o conteúdo a que seu filho está exposto e se ele tem tido condições e maturidade para filtrar o que está a 1 ou 2 dedos de sua mão. Vocês precisam conversar sobre isso. Você pode controlar a TV, você pode ter sucesso ao controlar o equipamento, inclusive o equipamento deveria estar em áreas da casa que são transitáveis, ninguém deveria ter nenhum equipamento escondido, mas sinceramente, você bota até o computador numa área mais de trânsito da casa, mas como é que você controla esse negócio aqui? Vocês precisam conversar sobre isso. Tem gente que vai se perder, Há uma inquietação dentro da igreja, às vezes, sabe? Alguns se arriscam, inclusive, na hora do culto, com isso aqui no bolso, está com um fonezinho discreto aqui assim, ó, ouvindo sei lá o quê, diante de um Deus santo, que chegou antes aqui para ser adorado. Eu não sei onde esse negócio vai parar. Nós precisamos conversar sobre isso. Você precisa sentar com sua família, pai, mãe, por favor. E vou dizer para você, algumas situações extremas merecem medidas extremas. Eu não posso prescrever o que você tem que fazer. Eu dei um celular para o meu filho, pastor, porque eu preciso localizá-lo. Sim, mas hoje em dia a última coisa que esses negócios fazem é ligação, né? Para as 9. Vocês me permitem estender um pouco aqui hoje, porque já são 15 para as 9. E eu, sinceramente, achei que nós não poderíamos deixar de ter esse momento aqui. Números, capítulo 13, por gentileza. Ao longo de toda essa semana, temos visto uma série de episódios do passado. Temos observado no relato do Êxodo e encontrado paralelos com nossa própria trajetória, com o nosso próprio Êxodo. Vimos a singularidade de Deus no sábado, a forma incrível, o último golpe contra o Egito que prefigurava a obra da redenção. Vimos isso no domingo, na 10ª praga. Na segunda-feira, nós consideramos que nem sempre o melhor caminho é uma linha reta entre 2 pontos, e Deus às vezes permite que a gente fique zigue-zagueando por aí, porque Ele é bondoso e quer nos poupar de muita coisa. Nós vimos na terça-feira que não é só uma questão de sair do Egito, é uma questão de esforço para que o Egito saia da gente. Ontem vimos a verdadeira liderança e o cuidado de Deus usando aquele grande pastor, Moisés. Pois bem, eles estão na iminência de chegar à terra prometida. E parece que eles acabaram sofrendo de um grande mal. Eles, como disse mais tarde o salmista, eles se esqueceram do que Deus havia feito, tiveram um surto, um lapso, sofreram de amnésia. Números capítulo 13, tendo achado, eu vou pedir para você fechar seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós precisamos nos entreter com coisas diferentes. Nós não podemos, iludidos pelo inimigo das almas, achar alegria ou a contrafação da alegria em coisas transitórias e passageiras, porque a verdadeira alegria é um fruto do Espírito. Muitos de nós temos usado analgésicos para vencermos o dia a dia, bebendo na fonte do entretenimento, afogando ou querendo esquecer os problemas e a gente anestesiados na frente da televisão, do celular ou do computador. A gente tem negligenciado o contato e a comunhão contigo.
Nós estamos com Tua palavra aberta diante de nós, Pai. Israel está acampado no limiar da terra. Eles já podem, a uma distância não muito longa, perceber no horizonte o território que lhes foi prometido. O território que foi jurado pelo Senhor seria dado a Abraão, a Isaque e a Jacó e sua descendência. Eles estão ali, Senhor, mas acontece algo. Queremos aprender com isso hoje. Nos ensina agora, fala com a gente. Nos alerta mais uma vez, Pai. O Senhor tem sido bondoso conosco essa semana. Tem nos levado a uma séria reflexão. Mas ainda precisamos dar um passo hoje. Nos instrui, por favor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Números, capítulo 13. Perceba os versos 25 em diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés, diz o verso 27, e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eis o relato dos 12 príncipes. No início do capítulo 13, Moisés foi instruído pelo Senhor, um de cada tribo. Não era qualquer um, eram os príncipes. Eram aqueles responsáveis, como exemplo de uma linhagem especial de cada tribo. Estes homens foram enviados para espiar a terra que o Senhor já lhes dera garantia que lhes daria. Nos versos 17 a 20, Moisés faz um pedido, pede exatamente o que eles deveriam notar ao espiar a terra. Moisés diz: eu quero que vocês reparem nisso, nisso, nisso e nisso. E agora eles voltam, 40 dias, numa empreitada. Você imagina a ansiedade do povo? Você imagina agora o povo aguardando seus 12 príncipes, dessa missão que lhes foi confiada? Você imagina agora eles, os 12 voltando? Você imagina quando eles rasgam ali o meio do acampamento e tomam parte no meio daquela vasta multidão, se apresentam diante de Moisés, o líder, Arão, o sacerdote, e agora o povo está ali, atento ao relatório, e eles começam bem. Se você lesse os primeiros versos e parasse ali, o negócio ficou muito bonito, e eles confirmaram, de fato, a terra é o que disseram que ela era, e muito mais. Eles inclusive haviam trazido um cacho de uva, de tão grande, que 2 homens tiveram que carregá-lo, amarraram numa espécie de uma vara de tão pesado. Eles incontestavelmente disseram: é uma terra realmente extraordinária. Só que existe uma preposição aqui, but, porém, não é mais ou menos assim que vocês dizem aqui, porém, e aí agora começa. Você sabe que sempre tem uma preposição. As preposições às vezes, elas fazem a divisão, e muitas vezes numa preposição nós não deveríamos prosseguir depois dela. Você é uma pessoa muito especial, muito simpática, mas... Olha, deixa eu te dizer um negócio aqui. Você começou muito bem, o departamento aqui foi... Mas... Olha, eu queria dizer, você tem talento, você tem jeito para coisa, mas... Essa preposiçãozinha, ela sempre precede uma coisa que não deveria ser dita. E eu vou dizer para você, comece a prestar atenção.
quando você se atrever a falar alguma coisa para alguém, e esse mais surgir, pensa de novo, respira fundo e avalia, porque provavelmente você vai fazer uma grande besteira. Eles começaram bem, olha, é assim, porém, mas... E aí começaram. Eu vou dizer uma coisa para você. Observe essa citação. Ela está no Patriarcas e Profetas, descrevendo esse episódio, na página 281. É uma citação. Quando os homens entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás, e ninguém poderá dizer até onde ele os levará. Percebe? Amigo, duvidar das coisas é muito mais do que nós supomos. Duvidar das coisas é muito mais do que dizer apenas assim, não sei não. Não! É um terreno de Satanás, é um domínio, é a jurisdição dele, a dúvida, a incredulidade. E ele tem muito sucesso. Antes da rebeldia, antes do pecado, antes da afronta aberta, sempre tem a dúvida. Uma pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz, antes de ela fazer o que ela está querendo fazer, ela duvidou de alguma coisa. Foi assim com Eva, foi assim com Adão, e assim tem sido com os seres humanos, que sabendo o que tem que fazer, não fazem. Olha a expressão que ela usa, ninguém poderá dizer até onde ele os levará, a incredulidade. Que coisa, não? Mas você sabe que as palavras, elas têm um grande poder, elas exercem uma influência muito forte. 2, Josué e Caleb dizem, não, olha, dá para fazer. Caleb é um pouco enfático, inclusive, aqui nesse relato, dizendo, é nossa, gente, é nossa, vai dar certo. 2 deles, entre 12, 2 deles disseram, não tem como dar errado. E 10 falaram, não tem como dar certo. Sabe o que me espanta? Ellen White nos diz, no Patriarcas e Profetas, que se fosse ao contrário, 10 dizendo o seguinte, não tem como dar errado, e 2 apenas, 2 entre 12, tivessem dito o seguinte, não tem como, o povo teria ido atrás de 2, e não dos outros 10. Não é terrível? As palavras exercem essa coisa sobre as pessoas. As palavras têm um poder muito grande, elas podem construir, elas podem destruir, elas podem motivar, elas podem desmotivar. Muito cuidado com suas palavras. As palavras reagem sobre o caráter. Perceba o que a orientação profética nos diz sobre isso. Desejado de todas as nações, página 222. As palavras são um indício do que se acha no coração. Da abundância do seu coração fala a boca. Mas as palavras são mais que um indício do caráter, têm poder de reagir sobre o caráter. Os homens são influenciados por suas próprias palavras. Muitas vezes, levados por momentâneo impulso, instigados por Satanás, dão expressão ao ciúme ou às más suspeitas, exprimindo aquilo em que não creem realmente. Essa expressão, porém, reage sobre os pensamentos. São enganados pelas próprias palavras e chegam a crer aquilo que disseram por instigação de Satanás. Uma vez tendo expressado uma opinião ou decisão, são muitas vezes demasiado orgulhosos para retratar e tentam provar, acharem-se com a razão, até que chegam a crer ser realmente assim. É perigoso emitir uma palavra de dúvida, perigoso questionar e criticar a luz divina. O hábito de descuidosa e irreverente crítica reage sobre o caráter, fomentando irreverência e incredulidade. Muito homem condescendente com esse hábito, assim tem prosseguido, inconsciente do perigo, até chegar ao ponto de criticar e rejeitar a obra do Espírito Santo. Essas palavras são ditas como um comentário à advertência de Jesus, que o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. Há muito que se diz sobre esse assunto. O pecado contra o Espírito Santo não é um ato, é um processo. E o processo tem que ver com a incredulidade. Você atribuir a obra de Deus a qualquer outra coisa e não a Ele. Você não considerar aquilo que Deus é e o que Deus faz, o que Deus ensina e o que Deus exige. E num processo contínuo, você se coloca numa posição em que não é mais alcançado. Percebe? As palavras não são apenas indício do caráter, mas reagem sobre ele. Tem muita gente falando irrefletidamente e depois, por serem orgulhosos, não voltam atrás. Já disseram? E agora precisam sustentar sua posição.
aqueles 10 expressaram incredulidade e contaminaram centenas de milhares de pessoas. E o resultado foi nefasto. O resultado foi terrível. Os ânimos do povo se elevaram a índices alarmantes. Josué e Caleb tentaram conter o povo, tentaram convencer o povo. Mas o resultado não foi outro que não ainda aumentar a tensão ali naquela cena. O capítulo seguinte, o 14, diz assim, a partir do verso 1. Toda a congregação se levantou e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, olha só essas palavras, olha essas palavras, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Grave essas palavras. O povo, diante do relatório dos 10, chorando, em pranto, reclamando contra os líderes, proclama sobre si uma sentença. Deus dessa vez ouviria a oração do seu povo. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Eles já tinham falado isso antes. E Deus, em sua misericórdia, lhes deu oportunidade de reflexão. Deus, em sua graça, lhes deu oportunidade para ver quão insana era essa declaração. Mas houve um momento em que Deus realmente precisou levá-los a sério. Eu vou dizer a você, Deus nem sempre leva a gente a sério. Deus nem sempre nos toma pela palavra. Ao comentar sobre Elias, a serva do Senhor nos diz que quando ele, mergulhado na depressão, disse, eu queria era morrer, Deus não o tomou pela palavra. E a grande ironia é que ele não morreu mesmo, e nem vai morrer nunca. Mas nessa ocasião, Deus toma o seu povo pela própria palavra. Verso 3. Por que nos traz o Senhor essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Olha a cena, olha Moisés prostrado com o seu irmão ao lado, com o rosto em terra. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes, disseram Josué e Caleb, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém, verso 10, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, no verso 11, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. E agora Moisés, ele intercede pelo povo. Se matares este povo, verso 15, como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar o povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te, que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado. O Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade, que perdoa a transgressão, não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração, mas perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Que intercessão, que palavras fortes, que intercessão, que coisa linda. Ele está preocupado com a fama de Deus. Vão dizer que o Senhor não teve condições. O Senhor é grande, é justo, mas o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso. Fantástica.
fantástico. Moisés sabe quem é, quem ele serve. Agora, o povo pediu para morrer no deserto, e sua oração seria ouvida. Na página 283 do Patriarcas, Ellen White diz assim: haviam se queixado de coisas irreais, e agora Deus lhe deu motivo para chorar. Sabe onde eu encontro declaração semelhante? No desejado. Quando os discípulos foram impelidos por Jesus a passar para outra margem, no dia em que quiseram fazer dele rei, na multiplicação dos pães, ele falou: vão para outra margem. E enquanto eu despeço a multidão, e eles entraram contrariados no barco, e agora ali, chateados consigo mesmos, alguns dizendo: nós tínhamos que ter insistido mais, é o jeito dele, nós tínhamos que ter feito ele rei mesmo à força. De novo, Ellen White comenta assim: eles tinham trazido sobre si a angústia, a tristeza pela decepção, e ela disse: e agora Deus lhe daria motivos para que se preocupassem, e a tempestade veio. Jesus veio logo em seguida para resolver o problema da tempestade, mas ela diz: quem acha que tem muito problema, quem fica levantando muito problema, murmurando e reclamando da vida, quem fica no mundo irreal, achando que está tudo errado, está tudo mal, às vezes Deus diz assim: você está aí se preocupando com o que não existe, pois agora eu vou te dar um motivo real para você se preocupar. Pois foi o que acontece com o povo. Eles tiveram motivos reais para chorar. E Deus falou: dos que saíram do Egito, dos que poderiam ser considerados maduros, os maiores de idade, segundo os critérios dos hebreus, nenhum vai entrar em Canaã. Vocês vão dar meia volta agora. E para cada um dos dias em que espiaram a terra, manifestando incredulidade, é um ano zanzando no deserto. Meu amigo, eu não sei você, mas isso me embrulha o estômago. Você imagina algumas semanas, alguns chegam a dizer que não chegou a 4 meses, desde a saída de lá do Egito até agora esse momento. Outros sugerem até que levou um pouco mais de tempo, mas meses. Eles estavam na iminência de possuir a terra que lhes foi prometida, mas insistiram nesse negócio. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Incredulidade. Nós vimos isso na terça-feira. Foi a incredulidade que impediu Nazaré de ver as maravilhas de Jesus, porque foram incrédulos em sua natureza, em sua missão, em sua obra, em sua identidade. Amigo, você tem sido incrédulo. Como Marta e Maria, você vai dizer: mas já é de 4 dias. A você é dito o que foi dito a elas: eu já não te disse que se creres verás a glória de Deus. Amigo, você vai ficar duvidando até quando? A incredulidade tem feito muitas vítimas, impedido grandes bênçãos, grandes avanços. Agora vocês vão dar meia volta, porque eu tenho uma geração inteira para sepultar no deserto. Eu ouvi a oração de vocês. Puxa vida. Aí agora, você vê como o diabo é. O diabo é um desequilibrado, que leva as pessoas ao desequilíbrio. Aí ficaram com medo dos gigantes e diz: não dá, não dá, não dá. E Deus olha para eles e diz: meia volta, ninguém entra. E aí agora uma meia dúzia de gente resolveu sair para a peleja. Eu não vou entrar nesse mérito, o tempo está muito avançado. Mas aí eles saíram que nem uns doidos, porque tinha ali um povoado e que estava no caminho para a terra de Canaã, e eles disseram: vamos lutar e vamos tomar a terra é nossa. Foram lá, morreu um bocado de gente. É muita presunção. Quando Deus lhes daria a terra, sem a necessidade de uma única espada, e mais tarde vimos isso em Jericó, eles não acreditaram. Mas agora, pelo impulso, fora de si, perderam o juízo, resolveram empreender uma luta, uma guerra. E na versão do seu êxodo? E na versão do nosso próprio êxodo, como se dá isso? Sim, meu amigo, Deus sacudiu aquele povo no deserto. Sim, meu amigo, na travessia entre o Egito e Canaã, Deus sacudiu o seu povo. E os que não conseguiram manifestar fé suficiente, mesmo tendo visto tantas manifestações do poder de Deus, foram sepultados ali, não chegando ao seu destino final. Na versão do nosso próprio êxodo, Deus também sacudirá seu povo.
Nós corremos o risco de andar um longo percurso e ainda ficarmos fora da terra prometida. Por quê? Por causa do murmúrio, por causa da reclamação, por causa da falta de confiança, por causa da rebeldia. Incorremos no mesmo perigo. Último texto da noite. É o seu êxodo. É o meu êxodo. Amós capítulo 9, o verso 9. Um texto clássico. De um tema escatológico. É possível que alguns, inclusive, tenham uma certa dificuldade de encontrar o Amós perdido aí, espremido entre os profetas menores. Com um pouquinho de esforço aí você vai acabar encontrando. Está entre Obadias, que está antes de Jonas, e depois do profeta Joel. Amós capítulo 9. E o verso 9. Essa é a versão do nosso êxodo. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Sabe que texto é esse? Esse é o verso áureo do que nós conhecemos como sacudidura. Na versão do nosso próprio êxodo, em algum ponto entre a terra prometida e a saída do cativeiro, o povo de Deus será provado e sacudido, porque Deus precisa fazer a obra que é uma prerrogativa única e exclusivamente sua. Deus precisa separar a palha do trigo. Deus precisa separar o trigo do joio. E aquilo que se mostra sem nenhuma utilidade será eliminado do povo de Deus. E quando nós pensamos nessas figuras de trigo e joio que crescem juntos, às vezes alguns podem ceder à tentação de pensar o seguinte, olhando para os lados e olhando a igreja, quem será que é trigo e quem será que é joio? Essa pergunta está errada. A pergunta certa e ajustada é: eu sou o quê? Eu sou o quê? Porque quem faz a separação entre trigo e joio não é o pastor, não é a comissão da igreja, não é uma medida disciplinar, não é uma sanção. Isso não classifica ninguém como trigo e como joio. Essa é uma prerrogativa divina, é Ele quem faz a separação, é Ele que vai dizer quem é cabrito e quem é bode, é Ele que vai dizer quem é trigo e quem é joio, quem é justo e quem é ímpio, quem sobe e quem não sobe, quem fica e quem vai, é Ele. Isso é uma prerrogativa divina. Há pelo menos 12 razões listadas no Espírito de Profecia como causas da sacudidura. 12 elementos que sacudirão o povo de Deus. Eu queria destacar alguns deles. São 12 razões. Você examinando os escritos e os testemunhos, você não os verá listados sistematicamente como que a serva do Senhor dizendo, elemento número 1, elemento número 2, mas às vezes em que ela se refere à sacudidura, nós podemos identificar pelo menos 12 razões. Uma delas, resistência à mensagem de Deus a Laodiceia. Sabe o que é isso? É a admoestação do capítulo 3 do Apocalipse dizendo: você acha que está com a bola toda, você acha realmente que está indo para o céu, você acha realmente que você é aquilo tudo, mas eu te digo, você sofre de um grande mal, é o que nós poderíamos chamar de anorexia espiritual. A anorexia não tem que ver apenas com magreza. O problema da anorexia é que a pessoa que sofre desse mal tem uma visão distorcida a respeito de si mesma. Ela acha que ela é uma coisa que ela não é. Laodiceia sofre desse mal. Ela acha que é rica, que é abastada, de que não sente falta de nada. E a avaliação de Deus, ela é muito direta, incisiva. Nós às vezes ostentamos a posição do povo remanescente de Deus, mas por favor, nenhuma outra igreja na história, nem os períodos mais apóstatas receberam uma demonstração tão forte quanto a última igreja, quanto o último povo, a última geração. Eu te digo que tu és morno, você me provoca náuseas, pobre, cego, nu,
miserável. Sabe por que muitos serão sacudidos? Porque quando esse tipo de mensagem lhes é apresentada, acham que não é para si. Foi quando Jesus em Nazaré falou: eu vim para fazer isso, dar vista aos cegos, libertar os cativos e tal. E aí ele fecha o rolo do profeta e ele olha para a sinagoga diante de si e diz: hoje se cumpriu essa profecia. O povo quis matar ele. Sabe por quê? Eu cego, eu pobre, eu preso. Eu já tive a experiência de pregar alguma mensagem e alguém ficar de mal comigo porque achou que a mensagem era para ela. Pregou para mim, né, pastor? E ficou chateado e foi embora chateado. Ora. Eu nunca preguei sermão encomendado? Mas se por favor, alguém conseguiu em 30, 40 ou 50 minutos ouvir uma mensagem e entender que era para si, dê glórias a Deus, Deus está querendo salvar você, meu amigo. É uma indireta? Não, é uma direta, e ela vem direto do trono do Todo-Poderoso. E sabe por que muitos serão sacudidos? Porque acham que não se enquadram nessa descrição aqui. Visão distorcida a respeito de si mesmos. Eles têm uma visão inflacionada de sua própria espiritualidade, decência e decoro. Outra razão, segundo a serva do Senhor: mornidão, descuido, indiferença. Está todo mundo assim, sabe, levando a vida como se tivesse todo o tempo do mundo, como se essa fosse a época mais comum da história da humanidade, como se não tivesse nada para acontecer, como se não tivesse ninguém para voltar, como se não tivéssemos absolutamente nenhuma luz do que está prestes a ocorrer sobre os habitantes desse planeta. Indiferença, mornidão. Essa semana, ouvindo com um amigo uma mensagem poderosa de um pastor batista, extraordinário homem, ele disse: procurei a igreja no mundo e não a encontrei, mas encontrei o mundo na igreja. Mundanidade, secularismo, quase não dá para distinguir mais quem é quem. Outra razão, segundo a serva do Senhor: conhecimento superficial da verdade. Quantos hoje conseguem explicar a razão de sua fé, a identidade de sua igreja? Quantos conseguem hoje, nas profecias de Daniel e Apocalipse, dizer que fazem parte de um movimento profético, de uma igreja que nasce dentro da profecia, que não tem nenhum sobrenome a zelar e nenhum fundador específico, porque nasceu segundo a profecia bíblica, e conseguem explicar isso? É assim, foi assim, essa é a data, esse é o referencial. As pessoas quase não conseguem dar fundamento de sua fé, conhecimento superficial da verdade, e aí, volta e meia, vem uma ou outra coisinha que surge por aí, uma ou outra teoria, e caem que nem os patinhos, achando que é uma grande verdade, porque não estão alicerçados na verdade. Essa, inclusive, é uma outra razão que ela diz, da sacudidura, a introdução de falsas teorias e doutrinas. De um lado você vê uma igreja mundanizada e secularizada, do outro, uns que acham que podem vencer como Cristo venceu, dados ao perfeccionismo, achando que através de algumas práticas, através da isenção de algumas coisas, através de alguns hábitos novos, de deixarem algumas coisas de lado, podem alcançar a perfeição, assim como Jesus alcançou a perfeição. Você não vence como Jesus, você vence porque Ele venceu, não como Ele venceu. Sua natureza não tem nada a ver com a dele. Doutrina, isso já foi um problema no passado, e vem com uma nova embalagem, e muita gente não entende, não compreende, não lê, não se instrui, e aí quando surgem essas coisinhas, serão sacudidos, e isso está profetizado. Sabe uma outra razão? E aqui, segundo aquela própria parábola do semeador, caiu numa terra assim, caiu numa terra assim, uma das razões, das 4 tipos de solo, é que alguns caíram num solo, e vieram as ervas daninhas, e os espinhos e os abrolhos, e ela, afogada, não pôde germinar, e não pôde frutificar. E na explicação de Jesus aos discípulos, ele diz: esses são aqueles que com os cuidados da vida e com os sofrimentos acabam não tendo condições de avançar. Uma das razões, segundo a serva do Senhor, da sacudidura,
São as pessoas que não administram, não conseguem administrar as severas provações e perseguições a serem enfrentadas. Sopra um vento contrário um pouco mais gelado, essa igreja não me ajudou em nada, minha vida parece que está pior do que antes, e acabam abandonando a fé. Observe mais essa citação, está no Testemunhos, volume 1, página 466. Quase todos os que professam crer na verdade presente não se acham preparadas para compreender a obra de preparação para esse tempo. É estarrecedora essa citação, pode voltar nela ali. Quase todos os que professam, ela está dizendo que quase todos os que professam crer na verdade presente, quase todos os membros da igreja não se acham preparados para compreender a obra de preparação para esse tempo. Eu simplesmente me apavoro com essa declaração. Perceba a próxima. Testemunhos Seletos, volume 1, página 90. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para carregar sobre o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a sua destruição. Que direi para despertar o povo remanescente de Deus? Diz a serva do Senhor. E por fim, ao ouvir a sacudidura, esses leitores superficiais da Bíblia, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Meus amigos e meus irmãos, na versão do nosso próprio Êxodo, seremos sacudidos, inevitavelmente sacudidos. E quando o Senhor, juiz de toda a terra, manusear, e é obra sua, aquela peneira, sacudindo o povo de Deus, como grãos sobre esta peneira, quando ele o jogar para cima, manuseando esse instrumento, permitir que o vento sopre, a fim de que a palha seja levada e apenas o grão pesado e maduro permaneça, a minha pergunta é: onde você vai parar? Quando ele sacudir a igreja, onde você vai parar? Primeira coisa, você precisa crer. Josué e Calebe exortaram o povo a crer. Josué e Calebe se levantaram corajosamente contra a maioria. E eles disseram: Deus nos dará certamente essa terra. Deus nos dará certamente essa terra. Sim, eles são grandes. Sim, os muros são altos. Sim, de fato, não é simples. O cenário é desfavorável. Pela lógica, nós estamos em franca desvantagem. Mas o Senhor nos dará essa terra. E os devoraremos como pães. Percebe? É como se ele estivesse dizendo, é como se a gente desmanchasse este povo entre os dedos e o mastigasse sem nenhuma dificuldade. O Senhor nos dará essa terra. A crença de dois homens que se ergueram corajosamente diante do povo e disseram: vamos avançar. Amigo, eu e você precisamos ser exortados hoje a avançar. Porque virá a sacudidura, virão as provas, virão as tentações, as privações, mas nós temos que avançar. Você não pode esquecer que a travessia que você um dia começou a fazer, que a jornada que você se propôs a terminar, você precisa chegar do outro lado. Você está distraído, o que está distraindo você? O que está drenando as suas energias? O que está tirando de você o ânimo, a garra, a vitalidade para você fazer isso daí? A descrença de que Deus não está envolvido, não está atento, não está atuando? Por favor. O casal vai cantar uma música aqui. A música exorta: você precisa crer, você precisa crer. A música exorta a olhar para cima, a elevar o padrão. A música incentiva a gente pensar no impossível como estando diante de nós, como garantido pelo próprio Deus. É uma música extraordinária. E eu queria que nessa noite você saísse daqui inspirado por ela,
porque ela diz que pela fé você vai poder tocar o céu. Você diz amém? E eu não vou fazer a oração final aqui hoje. Eles vão cantar, e quando você julgar necessário, enquanto eles estiverem cantando e você estiver orando aí, você julgar que já deu sua hora, você vai levantar e vai embora. Eu queria convidar e exortar você hoje a não ficar conversando ao final desse culto, a não ficar combinando nada. Depois você manda um texto, liga para as pessoas, eles vão cantar. Pode ser que os 4 minutos da música já sejam suficientes para você conversar o que tem que dizer, falar o que tem que falar, decidir o que tem que decidir. Você toma a sua biblinha e você vai para casa. E a gente se vê aqui amanhã, e amanhã é ceia. Toda semana nós temos condicionado você a tomar decisões. Inclusive aqueles que não puderam estar, que estão longe em horário de trabalho. Amanhã nós vamos estar aqui, vamos comungar com o Senhor. Cuide com o dia de amanhã. Não ceda à tentação de que você não pode estar aqui amanhã, você tem que vir aqui amanhã. É porque você é indigno que você tem que participar. Você só não pode estar em rebeldia, em franca rebeldia contra Deus e seus irmãos, mas você tem que vir aqui amanhã. Mas pode ser que a música não seja suficiente. E eu vou dizer, ela vai levar você a um estado mais elevado. Mas pode ser que a música não seja suficiente e você tem que ficar alguns mais instantes depois da música. Você fica aí, quietinho, orando a Deus. E quando você julgar necessário, você toma o seu rumo e vai para casa. Eu vou ver você aqui amanhã, mas nem vou despedir você hoje. Eu vou sentar bem aqui. A oração final é sua, uma coisa entre você e Deus. Receba a motivação necessária através dessa poesia. Fique em estado de alerta, porque nós seremos sacudidos, inevitavelmente sacudidos. Onde você vai parar? Posso crer que pela oportunidade oferecida hoje à noite, de segurar na mão do Onipotente e crer em suas promessas, você se mostrará um grão maduro, capaz de dar seus verdadeiros frutos. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Deus colocou em você lindos desejos para viver, sonhos grandiosos, puros e bons, para você crescer. A cada horizonte o sol lhe conduz. Siga seguro nas mãos de Jesus. Este é o momento, não perca tempo. Os fortes se fazem na chuva e no vento. Siga seus sonhos, saia do chão. Os sonhos precisam sair do papel. Abra as janelas do seu coração. Nas asas da fé você toca o céu.
asas da fé você toca o céu. Voe bem alto, pegue as estrelas, veja o que Deus já fez.